Boa noite, meninas. Eu vou ter que fazer de novo o vídeo, porque eu não salvei a aula. Eu vou resumir o que eu passei para as meninas. Nós vamos falar sobre os classificadores. O que seriam classificadores? Os classificadores, eles tornam mais claro e compreensível o significado do que você quer enunciar, do que você quer falar. Desempenham uma função podendo detalhar som, tamanho, textura, paladar, o tato, o cheiro, as formas em geral, do que? Dos objetos inanimados e seres animados. Então, os classificadores, CL, tá? Classificador. Então, quando vocês verem em texto CL, quer dizer classificador, é uma forma de estabelecer um tipo de concordância em uma língua. E no caso da língua de sinais, a descrição, a reprodução da forma e o movimento e sua relação especial são fundamentais, pois tornam mais claros e compreensíveis o significado do que vocês querem falar, do que nós estamos se referindo. São formas representadas por configurações de mão, que relacionada à coisa, à pessoa ou um animal, funcionam como marcadores de concordância. São marcadores de concordância de gênero, pessoa, animal, coisa. Se eu vou falar de um homem, eu vou fazer o sinal homem, mulher, tá? Ó, mulher, criança, tá? Menina, eu vou usar o sinal, tá? Os classificadores para pessoas e animais podem ter plural, que nem, ó, pessoa, uma, duas, três, ou andando, tá? E a gente usa geralmente as duas mãos, tá? Ó, pessoas, tá? Pessoas. Os classificadores para coisa, característica do objeto, da ação verbal, tá? Então, muitos classificadores são icônicos, são semelhantes com os sinais que a gente conhece, que a gente usa. Por exemplo, uma árvore, você olhando, você encontra uma semelhança, tá? Entre a sua forma ou o tamanho do objeto a ser referido, tá? E nós temos 10 tipos de classificadores. Então, eu acho importante vocês estarem anotando depois, no caderno, tá escrevendo o tipo de classificador e os exemplos que eu tô dando, tá bom? Então, ó, classificador descritivo. Refere ao tamanho e à forma. Utiliza para descrever a aparência de um objeto, o que é a forma dele, o tamanho, a textura, o desenho do objeto, que nem no caso do vaso, o desenho é produzido com ambas as mãos para formas simétricas ou assimétricas. Então, quer dizer, o desenho do papel de parede, você vai explicar a altura, a largura de uma caixa, tá? A descrição da roupa, ou o que está no corpo da pessoa. Aí nós temos o segundo classificador, que é o classificador específico. O que seria o classificador específico? Ele vai falar, ele vai especificar o tamanho, a forma. Então, ele é muito parecido com o descritivo, mas ele é utilizado para descrever a forma, o tamanho e a textura de uma parte do corpo de pessoas ou animais. Por exemplo, a orelha de um elefante, o bico das aves diversas, o pelo do gato, como que é esse pelo do gato, o penteado de uma pessoa, tá? A bochecha grande de um bebê, tá? E nós temos o terceiro tipo, que é o classificador de uma parte do corpo. Classificador, parte do corpo. Ele vai falar de uma parte específica.
Por exemplo, a ação da boca de um hipopótamo. Eu vou usar a configuração de mão. A boca do hipopótamo. Eu vou falar da ação da boca. As orelhas de um cavalo em movimento. O olhar, o olho de alguém em movimento. A cabeça de alguém repousando no ombro. Os dedos do pé sacudindo, tá? A posição das pernas de uma pessoa sentada na cadeira, tá? Aí nós temos um outro classificador, que é o classificador locativo. Ele retrata um lugar determinado do objeto a outro objeto. Por exemplo, uma prateleira onde estão copos ou livro, tem vai falar da prateleira, o chão onde caiu o lápis, tá? A cabeça de alguém que levou uma bolada, tá? O alvo de uma flecha, o gol onde entra a bola, né? A bola, futebol. Aí nós temos o classificador semântico, que seria, ele é muito parecido com o locativo. Ele retrata um lugar específico. Às vezes, ele é mais específico. Por exemplo, a gente falou das prateleiras, onde estão os copos. No semântico, ele vai falar dos copos na prateleira de um armário. Ele vai ser mais detalhado. É uma pessoa andando numa direção determinada. Um avião, ou um objeto em um lugar fixo, tá? O outro classificador é o classificador instrumental. Ele mostra como se usa alguma coisa. Carregando um balde pela alça, puxando uma gaveta, tocando a campainha de uma porta, virando uma página do livro, tá? Aí temos o outro, que é o classificador do corpo, que seria acenando a mão para alguém. Eu estou acenando para vocês. Atravessando os braços com o beiço espichado, coçando a cabeça com perplexidade, movendo os braços como em correr. Aí, outro classificador, que é o classificador do plural. Então, vamos lá, indica o movimento ou a posição de um número de objetos, um número de pessoas ou animais. Então, pessoas, 2 pessoas andando, 3 pessoas andando. Ó, pessoas no congresso. Eu estou dizendo tem várias pessoas no congresso. Então, eu estou determinando. Aí, ó, pessoas sentadas na plateia. Tá? Você tem que prestar atenção na questão que eu uso muito a expressão facial também, tá? Ó, muitos carros estacionados. Ou carro, né? O sinal de carro, ó. Tá? Aí nós temos o classificador de elementos. Classificador, elementos. O que seria? Água da torneira, ó. Água gotejando, água pingando. Luz, ó. Luz piscando. Tá? O movimento de um líquido, o vapor, ó, café, tá? Sinal de café. A fumaça, ó, tá? Esse é um classificador de elemento que eu falei. Agora nós temos o classificador de nome e número. Como que eu uso o classificador de nome e número? Ele usa as configurações das mãos do alfabeto manual ou números, né? Mas são parte de uma descrição. Eu vou usar os números e o nome, por exemplo, da camisa do futebol. Quando eu vou falar de alguma camiseta, eu vou falar o nome do time e o número. Um título de um livro. Eu vou descrever o título de um livro. E vou falar o número do título.
uma insígnia, ó, o boné não tem o símbolo? É uma insígnia, que insígnia que tá isso? Uma sigla escrita na porta de um banco, às vezes tem uma sigla, você vai fazer o sinal, tá? E outras coisas que eu também tenho como classificador, que eu vou dar exemplo aqui para vocês. Ó, pessoa caindo, é um exemplo. Ó, papel caindo, o papel caindo. Carro, ó, carro, vou falar do carro que, ó, esse aqui estacionou do lado. Vários, ó, carros estacionados. Carro, trânsito, ó. Tá indo devagar, ó, engarrafamento, rápido, tá? Então a gente tem que perceber que a gente tem vários tipos, ó. Por exemplo, eu vou falar de uma pessoa rodopiando, ó. Rodopiando. Eu vou usar vários tipos. Colocar um copo sobre a bandeja, o copo. Então, isso tudo são classificadores, gente, que eu tô mostrando pra vocês. Ó, várias pessoas no auditório, várias pessoas. Ó, pessoas andando, cruzando. Agora eu vou falar do tamanho do livro. Ó, o livro. Eu vou falar do livro. Livro fininho. Ó. Livro fino. Livro médio. Livro grosso, ó. Ó. Perceberam? Pela expressão, eu vou conseguir, e pelo final, eu vou conseguir demonstrar como vai ser esse livro, tá? Aí eu falei do engarrafamento, do carro. Aí, ó, aqui nós vamos falar da pessoa. Ó, essa pessoa aqui está na minha frente. Pessoa na minha frente. Pessoa na minha esquerda. Pessoa na minha direita. Pessoa distante. Aquela pessoa. Falando daquela. Ai, pessoa andando na minha direção. Pessoa andando em direção a outra, tá? Então, gente, esses foram exemplos de classificadores que eu passei para vocês. E outra coisa, eu passei também a respeito dos sentimentos e passei um vídeo sobre cores. Então, vocês vão olhar que quando a gente vai fazer o sentimento ele vai envolver muito a expressão corporal e a facial. Por exemplo, amor. Se eu fizer assim, ó, eu não demonstrei nada. Agora eu faço assim, amor, ódio. Agora se eu fizer ódio, tá? Então, ó, lá de dentro, ó, ódio. O sinal de triste, ó, tô triste, triste com você. Então, nos sinais, vocês vão perceber dos sentimentos que o que mais importa é as duas coisas, o sinal e a expressão facial, que é o que vai demonstrar o que realmente você está sentindo. O que esse sentimento está dizendo para você, tá? Que nem sono. Ó, sono. Entendeu? Sonho. Sonho acordado, delirando. Paz.
paz, ó, o P. Felicidade. Eu não posso fazer assim. Ai, que felicidade de ver vocês. Péssimo. Mostrei que não. Então, ó, felicidade. Ó, emoção. Feliz. Ansioso, criando expectativa. Extasiado. Medo. Dor, ó. Imagina você prendendo o dedo. Dor, cara de dor. Não vai fazer assim, ai, tô com dor, gente. Dor. Vergonha. Vergonha. A gente fica roxo quando a gente tá com vergonha. Vergonha. Tá? Susto. Entendeu? É muito importante vocês observarem, tá? Então, ó, pessoal, pra semana que vem, eu passei uma atividade de 12 questões, tá lá, eu vou colocar agora, vou disponibilizar no site. Não deixem para a última hora, vão fazendo. Tendo dúvidas, me procurem. Não entendi, professora, a questão 8. Manda mensagem, a gente discute a questão para vocês estarem fazendo, tá? Eu acabei de receber uma mensagem que lá para o dia 1º de junho nós vamos ter uma avaliação. Então, assim, quem ainda está com atividade atrasada, procure enviar. Vão enviando, eu já estou corrigindo, porque eu estou imprimindo todas. Fiquem em casa, todos bem. E até a semana que vem. Fiquem com Deus.